Olá pessoal, eu sou a professora Lívia. Que alegria poder estar fazendo esse momento com vocês. Eu espero que, que esse vídeo pegue vocês num momento bem agradável, tranquilo, que vocês estejam com a mente aberta para entender ou pelo menos captar a mensagem de hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. Eu tô numa cidade onde ela tem uma concha acústica, então aqui é bem interessante a arquitetura dela. Então, a projeção desse local geralmente é para alguns eventos artísticos, e aqui fazia-se alguns. Eu tô num palco, mas já fez lutas também. Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é sobre os assuntos que nós assistimos, aliás, que nós estudamos nesse primeiro bimestre, tanto na primeira série do ensino médio quanto na segunda. Ouvia uma espécie de localização. Em alguns momentos eu falei em par ordenado com a turma dos primeiros anos. Nós falamos em par ordenado, é que tudo tem uma posição. Então, vou apontar minha câmera para ali e vocês vão ver as cadeirinhas. Tem as cadeirinhas, a gente consegue ver as filas, certo? Opa, cuidado, senão eu caio daqui do palco. Então a gente consegue ver as filas, né? E a ordem. Então, se a gente for analisar uma matriz, a matriz ela possui as linhas, certo? E as colunas. Então a gente consegue identificar, por exemplo, aquela ali é a minha irmã. Ela também estudou no 20, alfabetizou no 20 e finalizou o ensino médio também. Aquela outra ali é a minha amiga Adriana, que ela também estudou ensino médio no 20 e hoje ela faz... Ai, por que ofuscou aqui? Hoje ela faz odontologia aqui em São Paulo. E ali é uma das... Ali tem uma clínica, uma das clínicas que ela... onde a família dela trabalha e o cunhado dela tem essa clínica aqui. Então, o irmão dela, que também era de Santa Helena, ele, depois que ele começou a trabalhar na clínica, ele despertou interesse para os estudos, o interesse, e ele viu que ele poderia modificar o futuro dele. Então, o que ele fez assim que ele voltou a estudar? Me procurou para ajudá-lo nas avaliações de matemática. Então, a dica é: aproveite o tempo que vocês têm para estudar, tá? Porque senão no futuro vocês vão ter que se desdobrar, estudar mais ainda, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e achar que o mundo está espremendo vocês. Mas na realidade não é só o mundo que está espremendo. Você desperdiçou o tempo. Então, voltando agora à nossa parte de matemática, vendo as fileirinhas. Então, se eu nomear aquela primeira como primeira linha, isso aqui em matrizes, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha naquele moço que chegou ali e sétima linha. Então, se eu tenho ali primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta coluna, sétima coluna, oitava coluna, nona coluna. Na nona coluna a gente já encontra um jovem e também é de Santa Helena, igual eu, né? E qual coluna que eu falei? 3, 6, nona. Na nona coluna. Na 10ª coluna já temos a Adriana.
que nasceu e foi criada em Santa Helena. E na 11ª coluna já temos a minha irmã. E elas estão em linhas diferentes. Então, isso aqui é para a gente começar a entender as questões de posicionamentos, tá? Então, se a gente olhar uma matriz, a gente vai trabalhar com as linhas e as colunas. E se a gente voltar lá para o estudo do primeiro ano, onde a gente começou a ver par ordenado, no 9º ano a gente também vê. Mas e par ordenado, que foi estudado agora no primeiro bimestre? O que a gente consegue visualizar? A gente consegue, se a gente estabelecer aqui, traçar um plano cartesiano, se a gente traçar o eixo, se a gente pega essa escada aqui como sendo o nosso eixo Y, deixa eu ir aqui no cantinho, essa escada como sendo o eixo Y e essa base como sendo o eixo X das abscissas e esse das ordenadas. Então, se aqui a gente já tem, a gente utiliza aqui sendo 1, tá? Um posicionamento, porque tem que ter a mesma escala. Então aqui, se a gente colocasse mais uma coluna de banquinhos aqui, então teríamos uma coluna de banquinho aqui, né? Então a gente poderia usar a escala 1, e aqui então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se ali a Nini fosse um pontinho, ela estaria, esse seria o nosso primeiro quadrante, ela estaria numa coordenada no eixo X positivo e Y positivo. E assim para baixo ficaria uma localização ficaria o quarto quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sobre os quadrantes, eu só falei essa ideia do plano cartesiano, mas eu até apresentei num material sobre as matrizes. Fixou as matrizes, ou então pelo menos teve uma ideia de posicionamento, tudo bem. Eu vou pegar, nós vamos ali na clínica e eu vou pegar uma ficha para vocês, odontológica, para mostrar para vocês que na odontologia é utilizado um plano. Assim como na matemática a gente utiliza o plano cartesiano, na matemática é utilizado o plano cartesiano, na odontologia eles utilizam também, eles trabalham com quadrantes, trabalham com plano e a ideia também assemelha-se a esse plano cartesiano. Então agora eu vou mostrar uma ficha odontológica para vocês começarem a visualizar que esse raciocínio lógico, esse pensamento de tudo que a gente estuda na matemática, ele é utilizado em alguma área da prática da nossa vida, tá? Então a ideia de conversar com vocês no dia da matemática é mostrar novos olhares, coisas novas e de um jeito diferente. Vocês vão ver sobre o meu olhar, tá? E no mais, toda essa arquitetura aqui, gente, acredite, é necessário também ter todo um estudo, toda uma projeção para essa construção, tá? Isso para sair uma acústica. Como uma pessoa de Santa Helena, de uma loja de som, fala para mim, ele fala assim, para o som sair redondinho, tem que ter, tem que ser, se o circuito for aberto ou fechado, de som, então, dependendo do espaço que ele vai ocupar, dependendo da forma do ambiente, muda um pouquinho a acústica. Então a ideia é mostrar coisas novas para vocês e de um ponto de vista sobre a minha ótica, tá bom?